Então, boa noite, vamos para o nosso próximo estudo, No livro Os Prazeres da Alma. Vamos orar. Deus, Senhor nosso, aqui estamos uma vez mais, unidos e reunidos em Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus, para explorar um pouco dos conhecimentos que o Espiritismo nos traz, colocando, Senhor, os Evangelhos sob a ótica espírita cristã. Inspirai-nos as reflexões nesta hora, inspirai-nos também para que venhamos a praticar as reflexões aqui trazidas, tanto por nosso irmão Paulo Marcelo, quanto por nós neste momento. Assim seja. Então, hoje vamos à segunda parte, do capítulo Criatividade. Deus não está afastado no espaço incomensurável e desconhecido do homem, mas imanente na própria natureza. Ele é, de modo geral, a luz eterna e transcendente no processo evolutivo e criativo de tudo o que existe no universo. Há séculos, a admirável capacidade de percepção do reino animal desperta no homem enorme curiosidade, e mesmo hoje continua a ser um dos mais complexos e pesquisados ramos de toda a ciência. Um dos atributos fundamentais da criatura humana é fazer perguntas sobre o mundo em que vive, quer saber exatamente como as coisas acontecem e compreendê-las. A propósito, a observação e a investigação sobre o funcionamento da vida dentro e fora de nós é fato constatado que se torna mais evidente à medida que a evolução espiritual avança no seio da humanidade. Nos últimos anos, os biólogos adquiriram uma consciência vigorosa de que o padrão de conduta dos animais é governado não só pelos estímulos internos, mas igualmente pelos estímulos externos. O comportamento é, portanto, regulado tanto dentro quanto fora, ou, como geralmente ocorre, por uma interação entre ambos. Muitos animais têm apresentado verdadeiras proezas de orientação inata, que são consideradas extraordinárias. O exemplo tradicional é a migração de aves e de peixes. Os filhotes inexperientes dessas espécies percorrem distâncias enormes com seus próprios recursos naturais, voando ou nadando, dias e noites. Depois retornam aos lugares de origem, situados a milhares de quilômetros, de onde saíram seus antecessores. As enguias viajam na escuridão do fundo dos oceanos para locais de desova, e suas proles, criaturas minúsculas, percorrem, vencendo as adversidades das águas, todo o caminho de volta, penetrando os rios muitos quilômetros adentro, até encontrarem o habitat originário de seus familiares. Os salmões fazem o inverno, percorrem os mares para desovar no mesmo local do rio onde nasceram anos antes. Aves aquáticas, os gansos, por exemplo, orientam-se visualmente pelo Sol e por certos pontos de referência terrestres, mas viajam da mesma forma, sem esses auxílios. Voam acima ou abaixo das camadas de nuvens, ou entre elas, durante o dia e a noite, e, apesar disso, chegam sempre a seu destino. Muitos desses sentidos inatos observados pelos cientistas são completamente desconhecidos. Eles não sabem como funcionam. Para a ciência atual, a programação interna ou o aparelhamento sensorial, que cuida da evolução genética, das reprogramações internas, das migrações, da seleção natural, dos hábitos das espécies e outras tantas complexidades do reino irracional, são enigmas da natureza a ser desvendados. Todo e qualquer animal, em determinada época de sua de sua existência, deixa um lugar e se encaminha para outro, seja somente poucos centímetros em busca do acasalamento ou de alimentação, seja quase uma volta ao mundo na fase da migração.
O animal possui um sofisticado aparelho sensorial ou um notável relógio interno que o mantém voltado para a direção exata apropriada à sua manutenção e à sobrevivência da espécie. Os animais, no entanto, não são simples autômatos de reflexos ou escravos da genética. Eles possuem em si um princípio imanente que faz com que respondam com criatividade evolucionista diante de novos ambientes, utilizando a capacidade para se adaptar às diferentes circunstâncias. Obviamente, dentro de certos limites, animais e plantas se desenvolvem de modo diverso e criativo em climas que sofreram alterações ambientais e podem, através de longos períodos de tempo, mudar suas características de comportamento, bem como as características estruturais. Deus é o agente causal ou a força interna e ativa que rege a tudo que existe. A causalidade celestial é, ao mesmo tempo, a força que transcende e que está inseparavelmente contida no âmago de cada ser vivo. A variabilidade genética é continuamente criada e criativa, e o processo evolutivo induz todas as espécies a se adaptar em seu meio, livrando-as do perigo da extinção e, ao mesmo tempo, expandindo seu raio de ação ou conquistando novos hábitos. As energias dinâmicas do poder divino continuam sempre presentes e espontâneas, animando e vitalizando as manifestações internas e externas da própria vida. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Isso está na questão 75 do Livro dos Espíritos. No homem, o instinto é uma clareza súbita que nasce da mente serena e atenta e que logo se faz acompanhar pela luz da inteligência. Momentos instintivos às vezes nos elucidam muito mais do que anos e anos de experiência intelectual. Do instinto que carregamos no imo da própria alma, emergem ideias e decisões muito mais exatas e precisas do que aquelas provenientes do nosso acervo cultural. Ele é um potencial que se manifesta espontaneamente e não algo conquistado a partir do convencionalismo humano. Não estamos aqui nos referindo ao instinto do ponto de vista moralista ou como alguma coisa ligada aos bons costumes. Nem mesmo o classificamos de superior, que conduz à elevação da alma, ou inferior, que leva à satisfação de necessidades corporais. Consideramo-lo uma possibilidade inerente a todos, ou um toque inato de inspiração que tem como função esclarecer verdades ignoradas. A criatividade evolucionista não é privilégio dos seres humanos. Em princípio, é um processo cósmico comum a tudo que existe. O Deus descrito pelos teólogos medievais e da Renascença colocava o homem separado da naturalidade da vida universal. O poder da inteligência suprema em tudo penetra e opera, não somente nas criaturas, mas, do mesmo modo, em todas as criações. Deus não está afastado no espaço incomensurável e desconhecido do homem, mas imanente na própria natureza. Ele é, de modo geral, a luz eterna e transcendente no processo evolutivo e criativo de tudo que existe no universo. Precisamos redescobrir e igualmente celebrar o constante reflorescimento do poder supremo no mundo vivo em que existimos. Aqui, Hamed ele está nos conduzindo, sobre primeiramente as questões dos animais, mas também ele fala
do processo para conosco, né, seres humanos, e coloca uma diferença, né, que tem de nós para com os animais, né? Os animais, eles têm essa criatividade evolucionista, sim, eles se adaptam, né? Quando a gente pega lá estudos sobre teoria da evolução e seleção natural de Darwin, a gente vê isso claramente, né? Essa adaptabilidade dos animais, né? E nós temos também, somos, né, seres que se adaptam a diversos ambientes, nós vamos nos adaptando, mas nós temos uma criatividade que ela supera, né, a dos animais, porque nós conseguimos fazer e ter, como o Hamed coloca logo no início, nós pensamos sobre a vida, né? O que é a vida? Qual o sentido da vida? Para que viver? E conseguimos também outros tipos de movimentações, né, com as nossas mãos, né, com o pensamento, né, mais elaborado, que nos permite criar condições em meio a ambientes hostis, né, em que alguns animais, por mais criatividade que tenham, possam vir a morrer, e nós conseguimos sobreviver por termos outros tipos de capacidades que os animais acabam não tendo, como, né, essa capacidade de raciocínio mais ampliado, né? E aí isso difere, né, a gente para os animais, e ao diferir a gente para os animais, nós precisamos estar amparando, né, os animais que são seres evolutivamente inferiores a nós, né? Então nós precisamos protegê-los, né? E hoje a sociedade está com essa visão mais ampliada, né? Eu lembro do filósofo no século XVIII, né, Arthur Schopenhauer. É um filósofo chamado filósofo do pessimismo. Ele não tinha esperança no ser humano mais. Isso século XVIII. E ele falava, né, que quanto mais ele conhecia os seres humanos, e muita gente repete isso sem saber que é dele, mais ele amava os animais. Que ele achava uma coisa horrenda ver o chicote bater no lombo de um jumento, de um burro, de um cavalo, para levar o homem ou a mulher onde eles queriam. Ele dizia que deviam ter leis para proteger os bichos desse tipo de atitude. E hoje, né, nós temos, né, leis que protegem os animais com relação aos maus tratos, né? Realmente colocando aí na legislação o quanto nós estamos, né, numa posição evolutiva maior, e é o que o Livro dos Espíritos fala, né? O forte deve proteger o mais fraco. E também, quando a gente olha aqui, né, o Hamed falando das questões do instinto, né? E aí me lembro que hoje nós temos, né, a partir dos estudos do Daniel Goleman com a inteligência emocional, nós começamos a ter estudos, né, com diversos pensadores, neurocientistas, né, psicólogos falando das diversas inteligências que todos nós temos, né? Então, uns teriam mais facilidade na matemática porque teriam uma inteligência, um raciocínio lógico melhor. Outros teriam uma facilidade no português, na literatura em si mesmo, nas humanidades, porque seriam pessoas mais voltadas para as questões do humanismo, né? Outros na área da saúde, médicos, biólogos, né, dentistas, tal, enfermeiros, psicanalistas, psicólogos também, mas interagindo também muito, né, com ciências humanas como sociologia, antropologia, a própria filosofia e tal. E aí o que acontece? Ó, Denise, você quer polêmica com o homem de novo? Não faz isso não.
Boa noite. Tá falando aqui, ó. Como ele chama mesmo, falo isso todos os dias, quer polemizar com você sobre os animais de novo. A Denise. Tá falando do cara Não? que citou aí. Ah, tá, pensei que fosse alguma informação para o Marcelo aí. Eu pensei nela aqui, que ela gosta dessa fala, ela gosta dessa... Ah, tá, dessa então não frase. tem nada a ver com você não. Não, tem com Quer a- polêmica com você hoje não. O filósofo que você colocou aí. Arthur Schopenhauer, Denise. Grava esse nome. Nosso amigo alemão. Acho que ele era da Alemanha mesmo. Arthur Schopenhauer. Ele influenciou muito Freud, inclusive, na psicanálise, né? Freud também era um pessimista que nem ele. Na última entrevista que Freud deu, Freud falou que o ser humano não tinha mais jeito. Não. Eu sou contra. E ele, não, eu não concordo com isso não. Eles que Pode falam. perder a esperança do ser humano. Primeiro Eles ser falavam humano, depois isso. os animais. Não, eu concordo, eu tô falando que tem que proteger os animais. Né? Aí, Denis, ó, ele já quer polemizar aqui. Primeiro o ser humano, depois os animais. Mas eles são os mais frágeis, O reino né? mineral, o reino animal. Eu gosto, Denis, eu gosto. Ela fala, você já gosta, né, Léo? Eu gosto. Os animais Eu acho. não tem Né? conflitos com os animais. Eu tenho um pensamento que nem os primeiros seres humanos, nem por último os animais. Eu tenho um pensamento que se eles são mais frágeis, é igual criança. Idosos, crianças, animais, plantas. O que é mais frágil, por exemplo, numa guerra, a gente deve estar socorrendo. Independente de ser humano, animal, é mais frágil, a gente deve estar socorrendo. E a esperança a gente deve ter, com certeza, né? Afinal, Jesus, lá no sermão profético, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, ele falou, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A gente deve perseverar, não deve perder as esperanças, né? Porque o mundo, na verdade, com essas questões das legislações que eu estava falando aqui, em relação ao nosso país mesmo, né? O Brasil. Aqui em Campos ainda a gente vê alguns carroceiros com os animais. A gente entende o trabalho dos caras, eles precisam, né? Também estar trabalhando, mas as cidades que já fizeram cadastro, proibiram, deram lá um carrinho para eles trabalharem, né? Um carrinho que serve como carroça. Aqui foi proibido. E proibiu-se, né? Aqui foi proibido. Já andei em muitos pontos. Não tem nada decidido. Não tem decidido não. O que está proibido é que depois das 4 horas da tarde eles não devem andar, né? Em avenidas como 28, Alto Bernardo. Mas eles andam altas horas da noite. Eles limitaram Né? algumas avenidas, mas... Eles continuam fazendo. Né? Aí, Denise está falando aqui que ela socorre os animais primeiro. No caso... E aí a gente vê a questão, voltando à questão das inteligências, né? Como que nós muitas vezes estamos numa situação que quebra alguma coisa em nossa casa e a gente nunca consertou aquilo, né? Precisa fazer e de repente a gente, seja homem, seja mulher, seja jovem, mesmo criança às vezes, faz alguma coisa e resolve aquilo ali. Isso é o que? Veio do nada? Não, é a chamada inteligência experimental. Né? Coisas que nós já vivemos ou já vimos alguém fazer, e dentro do Espiritismo aquilo que a gente já carrega, né? De outras vidas profundamente no nosso inconsciente. Né? Então, assim, isso é um exemplo, né? Fora outras questões, né? Que a gente também treina, inteligência, por exemplo, inteligência musical, né? Quando você vê crianças aí de 2, 3 anos tocando violinos, pianos, pais que não são músicos, a criança que não escutava aquelas músicas e tocando, né? De uma forma, né, maravilhosamente, né? Perfeita ali, né? Ela, realmente não dá para a gente pensar em outra coisa senão que aquilo já estava gravado, né, de outras vidas, né? Eu só tomo cuidado quando são crianças que os pais ou o pai ou a mãe são músicos, as crianças já estão crescidas ali com 8, 9 anos e fazem ali uma apresentação praticamente perfeita. Aí eu desconfio de que se o pai ou a mãe é músico, a criança teve aula de música, isso foi treinamento. Não vou colocar que seja
de uma vida anterior no primeiro momento, né? Senão, qualquer conhecimento extra que a gente veja, seja uma criança ou um adulto, a gente vai levar como fruto de uma vida passada, né? E não é por esse lado que a gente deve perceber, né? Então nós temos esses instintos, né, presentes, e que é uma inteligência, né? E como dizem os espíritos, né, não falha, né? A gente tem a razão, claro, para pensar, mas não falha, né? A solução é dada ali quando você tem aquele insight, né? Aquela luz vem, é dessa forma que eu vou agir, e a coisa funciona, né? Dá certo. E uma coisa que o Hamed fala também é que chama a atenção, que ele até coloca na citação, se eu não me engano aqui, logo no início. É isso mesmo. Deus não está afastado no espaço incomensurável e desconhecido do homem, mas imanente na própria natureza. Ele é, de modo geral, a luz eterna e transcendente no processo evolutivo e criativo de tudo o que existe no universo. Aqui eu me lembrei do filósofo espiritualista italiano Pietro Baldi, né? Em suas obras ele fala o seguinte: Deus é imanente e é transcendente. Isto é, Deus está na sua criação, né? Deus está ali manifestado naquela natureza. Tudo que nós vemos ao nosso redor, que não é fruto do trabalho do homem, é obra de Deus. Nós estamos vendo Deus ali, né? Lembra até daquela música, né? Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, né? Ouço Deus no rumor dos mares bravios, algo assim, né? Vai, a música vai, né? Furor dos ciclones bravios, obrigado. E vai falando, né? Vejo Deus, né? E vai dizendo, em toda a natureza se vê Deus. Ali é o que a gente pode observar, a obra divina, é o Deus imanente, né? Deus presente em tudo. Mas tem o Deus, a qualidade de Deus, né? Não são dois deuses, claro, Deus é um só. A qualidade de Deus, a transcendência, né? Que é o que? Transcende, vai para além do humano, vai para além da nossa, nesse caso aí, a transcendência para além do que a gente possa imaginar, né? É abstrato, né? Não é concreto. Nós não temos como definir, né? Por isso o evangelista João define Deus como Deus é amor. Mas se a gente fala que o amor é Deus, dá no mesmo também, né? Porque é uma qualidade divina, amor, né? Deus é amor ou amor é Deus, né? Uma coisa está intimamente ligada à outra, mas nós não temos essa visão plena de compreender Deus. Nós não temos ainda essa capacidade. Nós somos muito pequenos para isso, né? Então a gente precisa perceber Deus mesmo, ainda com os sentidos que nós temos, né? A visão, a gente vê a natureza, a audição, né? Escutar, a gente vai numa praia ver aquele mar imenso, passa por uma região arborizada, né? Sente o verde das árvores, a gente escuta, né? O canto dos pássaros, né? A gente usa da audição, né? A gente usa do paladar, né? E aí convido a todos, inclusive a mim mesmo, a retornar ao vegetarianismo, para a gente não comer mais os bois, os frangos, né? A gente não comer mais os nossos irmãos animais, né? Né? A gente pode ficar sem comer carne, né? Dá para sobreviver, né? Dá para sobreviver, né? É difícil, que a gente está, né? A gente está realmente ali, né? Com o nosso organismo bem adequado, né? A ser carnívoro, né?
Agora, vem muitas crianças, né? Regina mesmo tem um neto que não come carne. E é dele, não foi educado por isso não. Ele não come. Tem muitas crianças hoje que não comem, não aceitam. E não é só um tipo de carne não. São todos os tipos de carne. Peixe também não come. Teve até um vídeo que o Bi mostrou. A criancinha, o pai comprou uma opção de caranguejo, meu Deus. O bichinho gostoso só do caranguejo. Se deixar, vai uma, duas dúzias, a gente vai comendo. E aí o garotinho fala assim, vai colocar aí na panela. Não, vai doer, tadinho. Aí pegou, virou o caranguejo, virou bicho de estimação mesmo. Bichinho, uns 5 aninhos lá. Então assim, tá vindo uma geração que tem tido uma modificação nessas questões. E isso é o que Allan Kardec fala em A Gênese, né? Que a mudança da mentalidade de uma geração que vai crescer, que se continuar desse modo, vai gerar o processo de regeneração do planeta. A coisa vai mudando, né? Não é uma coisa rápida, não vai vir nada apocalíptico, né? Vai ter um dilúvio, vai ter fogo, né? O que pode explodir é o próprio ser humano aí liberando ogivas nucleares, aí pode explodir, né? Os políticos malucos da vida aí, ditadores podem, né? Explodir os egos. Fazer isso aí, mas de forma natural assim, não. Então, a gente deve trabalhar, né, sobre aquilo que a gente ainda faz e que nos animaliza, né? Nos mantém animalizados. A Denise fala aqui, ó, eu faço o possível de não comer carne. Um dia eu vou parar. Denise, nós também não devemos ficar numa culpa, né? Como se falou, um dia você vai parar. Eu, por exemplo, já fui vegetariano, né? Não tive um tipo de problema, pelo contrário, minha saúde, os exames que eu fazia na época, as taxas estavam bem melhores do que os exames feitos recentemente, mas eu voltei a ser onívoro, né? Eu voltei a comer carne e outras coisas mais que naturalmente nós comemos. Mas é possível a gente ir deixando devagar. E também ninguém deixa de comer tipos de carne de repente, né? Pelas leis da natureza, não há motivo para ter tudo. Não, de maneira nenhuma. Nós somos animais, evoluídos, mas somos De animais. maneira nenhuma. A gente pode fazer um processo assim, de nos parar. evangelhos, o pecado de comer animal que são mortos, sacrificados. Há trecho no evangelho que fala que é pecado. Os cristãos, Jesus Cristo pregava com os apóstolos ao pecado de comer animais sacrificados, mortes brutais. Há passagem no Testamento, mas a gente é animal, né? Nós somos animais, então a briga pelo desenvolvimento da humanidade, darwinismo, as lutas entre os animais, não traz o ser humano o pecado. O pecado não, a culpa, né? Porque é uma composição de nutriente importante para a alimentação, que é a proteína. Sim. É aquele negócio, né? Tem um capítulo, que é um artigo que eu escrevi, virou um capítulo do livro Novas Reflexões Doutrinárias, né? Se buscarem na internet lá, o Espiritismo, né, e os animais, né? O Espiritismo e a alimentação carnívora. Só colocar no Google assim, Espiritismo e alimentação carnívora, Leonardo Paixão. Vai sair o artigo lá, ou vai sair o link do livro lá em PDF. E ali eu coloco que os espíritos, né, colocaram para Kardec sobre isso, né? O Lamennais fala na Revista Espírita que é um assunto um tanto leviano, mas não menos importante para os nossos estudos. E ele cita que os filósofos, os sábios da antiguidade diziam que comer animais, comer a carne, não seria algo louvável, né? Que haveria outras formas de se nutrir, né? E Emmanuel, o espírito guia de Chico Xavier, no livro Consolador,
quando a equipe que se reuniu junto à Federação Espírita Brasileira perguntou a Emmanuel se era um erro comer animais, Emmanuel é da opinião que sim, é um gravíssimo erro. Mas ele explica, olha, tem proteínas vegetais, vocês podem buscar isso, porém existe toda uma máquina industrial por trás que gera empregos, que sustenta, né, muitas famílias, e é difícil fazer uma renovação instantânea sobre isso. Isso é algo que vai acontecendo de forma bem vagarosa. Havia até Para a evolução, né, desse sentido de não comer carne. a determinação de reuniões mediúnicas 3 dias antes do comer, né? Hoje são 24 dias antes. Isso são as reuniões de efeitos físicos, né? Ficavam 3 dias, 72 horas sem comer carne. Porque o animal teria também o espírito. Sim. Agora não podemos, temos que tratar todos os animais iguais. Né? Jesus. Todos os eles. apóstolos eram pescadores, né? Viviam de peixe, né? Então a gente não pode separar um peixe de um boi, é tudo animal, tudo É animal. um organismo. Né? Então como que a gente vai culpar um animal e não o outro? Não, de maneira nenhuma. Não podemos. Todos os apóstolos eram pescadores, eles pescavam. Pegava o peixe, pegou o peixe para alimentar a multidão. Digestão. E se parar Demorava muito a digestão. a morte do peixe, porque o peixe, você tira da água, ele morre asfixiado. Jesus matou a fome de milhares de pessoas naquele evento. Então. Alguns são de opinião, eu não teria que estudar mais sobre isso aí. Alguns são de opinião que os peixes seriam uma alma-grupo, né? Que, tipo, eles andam juntos e o cardume está ali sempre juntinho, sempre com os mesmos movimentos. A chamaria de uma alma-grupo. Então não teria aí o peixe um espírito individualizado ainda. Mas eu não sei se isso é realidade, né? Isso é uma opinião, principalmente do espírito Ramatiz, né? Que eu particularmente tenho algumas reservas, concordo em muita coisa com ele, eu acho que opiniões dele são muito justas, mas é uma coisa que ele escreveu e não houve assim outros médiuns, outros espíritos no método de Kardec, né, falando a mesma coisa, né, naquela mesma época, né? Não há isso. E assim, a gente não pode generalizar também, né, porque nós temos tipos e tipos de peixes, né? Tem peixes que vivem sozinho. Um atraso espiritual, o churrasco é um atraso espiritual. Não é tão gostosinho. Pode ser, né? Que é gostoso. Causa câncer, causa algumas doenças. E a forma como mata depois, né? Olha, aquela Porque a produção industrial, aquilo é um atraso. Aquela gordura. Aquilo é um atraso espiritual. Isso é um atraso espiritual. Pois é. Tem que acabar com tudo. Vocês têm que trabalhar em outra coisa. Não vai trabalhar mais no restaurante. É terrível. Abatedor. É horrível. Isso é um atraso espiritual. Isso é horrível demais. Mas é melhor desmamar da carne. Alimentação médica. Como que a gente faz isso? Como devagar. Bovina, carne suína. Eu, quando fui vegetariano, eu comecei tirando peixe. Aí, por 2 meses, fiquei sem comer peixe. Aí, depois. Começou pelo peixe? Comecei pelo peixe. Começou pela carne bovina. Aí, não, tem que ir devagar. A própria nutricionista que eu consultei na época, ela falou devagar. Aí, depois, fui tirando frango. Tirando frango. Aí a gente tirei. Aí depois tirei o frango. Aí comia só 10 frango. anos depois tirou a carne. Aí depois. Aí logo voltou. Depois de 1 ano eu tirei a carne e fiquei 5 anos vegetariano. Depois, aí um dia eu tava no churrasco assim, comi o churrasco, voltei. Caí. Mas é até bom que economiza, né? Carne tá tão cara. Acho que eu vou voltar a ser vegetariano. Que moela, não como moela, não. Passa passando fome, eu como terra. Não como moela, não gosto. Ih, tá doido? Você é uma pessoa tão chique comendo moela. Gostosinho. Gostosinho da mãe, tá doido. Esse dia comprar ele. Farofa de moela, pelo amor de Deus.
Eu não gosto, gente. Eu Ele vou comprar só pra mim. não sou fresco para comer, mas moela eu não como. Moelinha com batata bonzinha. É até pecado eu falar, né? Se eu estiver passando fome, eu não como. Eu como terra, mas não como moela. Eu não gosto daquilo. Não gosto. Fazer só para desculpa mesmo. Ele faz, eu deixo lá, não como. Come ovo. Eu como ovo. Vai ser mais nutritivo. Eu como ovo cozido. É um monte de nutrição. Bom. Só como a gema, não como Aí eu como ovo todo. Vamos lá que o horário já deu, né? Vamos orar para a gente encerrar aqui. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por esse momento de reflexão, de participação de todos, aqueles ouvindo, aqueles que se colocaram, e que nós possamos refletir, Senhor, na nossa animalidade e em como a estamos conduzindo. Que nós possamos, a cada dia, Senhor, estar mais próximos da pureza dos espíritos bons do que dos instintos ainda animalizados. Socorrei-nos, Senhor, em nossas necessidades. Assim seja.